Graça e paz a todos. É interessante, quando nós falamos da escatologia consumada, por mais que você estude, por mais que você faça teologia, por mais que você participe de seminários, que você participe de uma escola bíblica dominical, por mais que você faça todos esses extras, mas você não tiver a sua mente aberta para a verdade, de nada vai servir esse mundo de teologia, esse mundo de ensinos extras, né, doutrinários, não vai adiantar nada, meus queridos. A palavra do Cristo já diz que crescei na graça e no conhecimento. Nós aprendemos com a tradição religiosa, nós não aprendemos com as escrituras. Então, meus queridos, o sistema religioso, eles usam as escrituras como se fosse uma cartilha. Vocês sabem o que é uma cartilha, né? A cartilha, meu querido, nada mais é do que lições repetidas, né? São lições repetidas. Você usa ela no seu início de escola, de escolaridade, né? E você aprende aquelas histórias, aí você passa, aí vem outras pessoas, vão aprender as mesmas coisas, e aí é uma cartilha. E que você não sai daquilo, né? São histórias repetidas. Então, não é que a Bíblia é uma história repetida. A Bíblia é um livro que a tradição religiosa, ela repete os acontecimentos que estão contidos nela. As pessoas leem as Escrituras e aquilo que está escrito para uma geração, para um povo, para uma finalidade, eles acabam trazendo para o futuro, que já se passou 21 séculos, né? Nós estamos aí no século 21. Então as pessoas, elas têm, muitos, né, intencionalmente, outros por falta de conhecimento mesmo, eles trazem os registros bíblicos como se a Bíblia foi escrito ontem e tudo o que vai acontecer é futuro para nós. E na realidade não é isso, meus queridos. Nós temos que respeitar as Escrituras. Então, meus queridos, olha aí o tema da nossa live, vou repetir. O abominável da desolação. O que é? Está por vir ou já veio? Então, meus queridos, eu quero usar aqui um texto muito falado, muito repetido, né? Que está em Mateus capítulo 24, que é o texto escatológico, né, que Jesus usou para falar aos discípulos, e que o mesmo texto aqui também se repete em Marcos capítulo 13 e também está em Lucas capítulo 21. Né? A diferença é que Mateus e Marcos, eles trazem uma linha de palavras, né? E em Lucas já traz uma outra forma de escrita, mas tratando do mesmo assunto, né? Então olha só o que está escrito em Mateus capítulo 24 e o verso de número 15. A partir do verso 15, é uma leitura, meus queridos, que nós, quando líamos isso dentro das instituições, nós pegava tudo isso aqui e não considerávamos que isso aqui é uma conversa fechada, Jesus de Nazaré e mais 4 discípulos. Quais os discípulos que foram conversar com Jesus no Monte das Oliveiras? Pedro, Tiago, João e André. 4 pessoas conversando dentro deste capítulo de Mateus capítulo 24. Ou seja, tudo o que foi orientado aqui foi Jesus orientando aos discípulos, né? O que iria acontecer com eles. Então, nós não observávamos isso. Porque nós seguíamos uma tradição religiosa que criou uma tal escatologia futurista e a gente vivíamos, né, aí nesse enlace, né? Então, meus queridos, Mateus capítulo 24, verso 15. E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo. Então, meus queridos, olha só. Nós estamos lendo aqui o versículo de número 15. E essa palavra aqui, e assim quando virdes, em outras traduções diz assim, quando vocês virem
Ou seja, Jesus está conversando com 4 discípulos, falando com os discípulos, falando, olha, quando vocês virem isso acontecer. Ou seja, essas coisas que Jesus de Nazaré está conversando aqui, quem iria ver naquela geração eram os discípulos. Não tem nada a ver conosco. Por quê? Alguns dizem, eu sou pré-tribulacionista. Outros dizem, eu sou pós-tribulacionista. Olha, eu acredito que a tribulação, a igreja já não vai estar aqui na terra. Eu acredito que a igreja vai passar pela tribulação. Nem uma coisa nem outra. Por quê? Porque quando Jesus falou isso aqui, meus queridos, é claro que o que foi falado aqui não foi escrito na mesma hora. É claro que o escritor escreveu isso depois, né? Mas tudo bem, essa conversa aqui, meus queridos, que Jesus está conversando aqui com os 4 discípulos, a igreja já foi estabelecida? A igreja já existia nessa época? Claro que não, meu querido. O que existia lá era templo judaico, era lei judaica e uma transição de pacto, que estava para acontecer uma transferência de pacto. Ou seja, uma mudança de pacto. Ou seja, a velha aliança iria se findar e surgiria uma nova aliança. A aliança do Espírito. A qual a igreja iria ser estabelecida. E essa igreja foi estabelecida muito logo após essa mudança de pacto. Essa conversa aqui de Jesus de Nazaré com os discípulos. Então a igreja não existia ainda. Como que a igreja iria passar por tribulação, sendo que ela nem existia ainda? Então, meus queridos, são essas coisas que nós não apercebíamos, né? Mateus capítulo 24, verso 16. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Eu já falei isso aqui várias vezes. Essa leitura aqui, meu querido, é típica do século XXI ou típica da primeira era, aonde Judéia estava ali, aonde os judeus estavam ali, aonde Jerusalém estava ali, aonde o templo estava ali, tudo estava intacto. Como que pode, meu querido, uma pessoa estudar tantos e tantos anos dentro de uma sala de teologia e dizer que isso aqui que nós estamos lendo, Mateus capítulo 24, a partir do verso 15, é uma coisa que vai acontecer ainda. Ou seja, para isso, para nós fazermos valer essa tese, para nós fazermos valer esse entendimento, primeiro de tudo nós vamos ter que dizer aqui ao texto que esse texto não é verdadeiro. Que Jesus não está conversando só com 4 discípulos, que esses discípulos estão vivos até hoje ainda para verem essas coisas acontecerem. E o templo também não deveria ter caído, porque a escatologia sem templo não é escatologia. Aonde que está a profanação do templo? Quando vai acontecer a profanação do templo se o templo não está em pé para que haja essa profanação? Porque o templo hoje, dentro da nova aliança, são as pessoas, são as vidas. Está lá, Paulo escreveu aos irmãos de Corinto, não sabeis vós que sois o templo do Espírito? Ou seja, meu querido, então quer dizer que nós vamos ser profanados se hoje o templo são as pessoas, está lá em Apocalipse, na visão que João teve, ele não viu templos. O tabernáculo estava com os homens. Ou seja, a morada do Espírito não são mais, nunca foi, aliás, templos. O Espírito sempre veio sobre pessoas. Mesmo antes, lá na primeira aliança, né, quando teve lá o caso de Sansão, Davi, Saul e muitos outros profetas que receberam a dosagem do Espírito, o Espírito vinha sobre eles, sobre medida e temporal. Ou seja, não era uma coisa para sempre. O Espírito vinha sobre eles, aplicava ali, dava a eles ali aquele respaldo para executar aquela função, para exercer aquele feito. E depois o Espírito saía. Então, até a ascensão de Cristo, o Espírito nunca foi o corpo do homem nunca foi a habitação do Espírito.
Isso só depois. Então, quer dizer, como que o templo vai ser profanado hoje se o templo caiu no ano 70? É claro que os escritos aqui que nós estamos lendo, aconteceu em 70 DC. Ok? Porque sem o templo não tem como haver escatologia. Né? Então, os que estiver na Judéia, fuja para os montes. Típico, né? Típico da época. Judéia estava lá. O templo estava de pé. Tudo estava preparado para receber a escatologia consumada. Para se cumprir segundo as escrituras mostram. E aí continua aí, ó, Mateus 24, verso 17. Quem estiver sobre o telhado de sua casa não desça. Ou seja, se você está em um prédio de mais de 60 pisos, como é que você vai descer lá daquele prédio lá? Não tem como descer, né, meu querido? Só se pular lá de cima, né? É claro, meu querido, que o texto não fala dos dias de hoje. Quem que vai pular de cima de um prédio? Quem que vai sair de um prédio rápido? Então, quem estiver sobre o telhado de sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. E o verso 18 diz: e aquele que estiver no campo, não volte para pegar sua túnica. O que tem a ver, meu querido, o campo hoje, você que mora na cidade? Qual o seu estilo de roupa hoje? Como que você se veste? Você se veste de túnica? Quem que se vestia de túnica, meus queridos? É claro que eram os judeus, né? Se Jesus viesse hoje, meu querido, que roupa que ele usaria? Uma Calvin Klein? É claro que se ele viesse para o Brasil, era calça jeans. Talvez aí um terno, uma gravata, não sei, né? Mas, meu querido, não pode futurar isso aqui. Isso é uma grande injustiça que os homens fazem. Porque são homens letrados, homens que estudaram. Entendeu? Alguns falam sem saber do que estão falando. E alguns falam porque são enganadores mesmo, infelizmente. Né? Mateus capítulo 24, verso 19. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. Isso que aconteceu aqui já aconteceu em alguns casos bem antes lá do Antigo Pacto. Nós podemos ver referências em Deuteronômio, capítulo 53, tem uma referência também lá em Jeremias, capítulo 19 e verso 9. Por que isso aconteceu, irmã? Por que Jesus orientou as mulheres grávidas? Para você ver que eram coisas que iriam acontecer no futuro deles. E isso aqui, meu querido, era uma maldição que o próprio Deus lançou sobre Israel. Isso não é uma coisa que o Satanás criou. Não, isso é uma coisa que o próprio Deus determinou ao entregar as leis a Moisés. Olha, se vocês seguirem as leis assim, vocês serão um povo abençoado, vocês serão um povo bem-aventurado. Mas se vocês não guardarem os meus mandamentos, a quem foi entregue, meus queridos, mandamentos? Qual foi a nação que recebeu mandamentos? Não é o povo hebreu que saiu do Egito? Foi eles que receberam mandamentos. Eles que tinham que cumprir, meu querido, os mandamentos, porque eram leis que Moisés entregou para eles. E isso aqui, meu querido, de comer os filhos, isso era uma maldição que o próprio Deus lançaria contra eles. Por causa da desobediência em não cumprir as leis a qual os líderes de hoje querem impor às pessoas mal avisadas, né? As pessoas, os incautos, as pessoas que não tiram um tempo para examinar as escrituras, para ver o que as escrituras falam a respeito de tais coisas. Então as pessoas caem nesse engano, nesse engodo, por falta de examinar as escrituras. Por que Jesus, em Mateus capítulo 24, verso 19, ele alerta as mulheres? Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. Vamos ler então Deuteronômio capítulo 53. Vamos ver se é o diabo ou se foi o próprio Deus que lançou isso sobre os hebreus, né? Deuteronômio capítulo 28, verso 45. Vamos lá.
todas essas maldições o diabo vai lançar sobre ti. É isso que está escrito na sua Bíblia? Todas essas maldições virão sobre ti, vírgula, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejais destruídos por não haveres dado ouvido à voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos que te ordenou. A quem foi dado as leis, meu querido? Os mandamentos. Todo mundo sabe que a lei foi entregue por Moisés. Deus entregou a Moisés e Moisés levou ao povo hebreu. E Deus falou, se não cumprir as leis, aí ó, eu lançarei maldição sobre vocês. Não é o diabo, o próprio Deus falou. O verso 53 agora, que é uma referência lá do que nós lemos lá em Mateus capítulo 24, verso 19. E no cerco, olha só meu querido, no cerco, ou seja, no cercar, né, no cercar, para você ver que essas coisas repetiam. Por que repetiam? Por que aconteceu lá em Jeremias também? Por que aconteceu lá no ano 70? Por quê, meu querido? Porque a lei, ela foi até Cristo. Depois de Cristo não há maldição mais. Por isso que os futuristas, eles esperam tudo isso acontecer, porque eles acham que a maldição passou da cruz. Não, meu querido. Jesus, ele pagou a dívida. E quando Jesus, ele efetua o maior e perfeito sacrifício, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Olha aí, 53. Deuteronômio capítulo 28, verso 53. E no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Não foi isso que aconteceu no ano 70, meu querido? Os soldados romanos não apertaram, não cercaram a cidade, não apertaram os judeus ali? Foi o que aconteceu, repetiu, meu querido. Por quê? Porque a lei ainda estava em vigor. A lei funcionava ainda. O templo estava de pé ainda. E as maldições também. Então, olha, quando... E no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão, comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que o Senhor teu Deus te houver dado. Para você ver, meu querido, que isso aqui era uma consequência daqueles que não davam crédito aos mandamentos da lei levítica, da lei da primeira aliança. O que isso tem a ver com a igreja, meu querido? O que leis de Moisés tem a ver com a igreja? A igreja recebeu de Cristo leis ou recebeu evangelho? Ou recebeu graça? Então, meu querido, essas coisas nós não conseguíamos ver por causa da cegueira religiosa, por causa da tradição, meu querido. O que é a tradição? Cartilhas. Né? Você vai, ensina uma pessoa, a pessoa pega a mesma cartilha, repete para outra, a outra pega a cartilha, repete para outra, e vai repetindo, meu querido, repetindo. Jeremias capítulo 19, verso 19. Olha aí. E lhes farei comer a carne de seus filhos. Isso aqui é o próprio Deus falando pela boca do profeta Jeremias. Não é o diabo, não é o Satanás. É o próprio Deus aqui falando pela boca do profeta Jeremias. Eu lhes farei comer a carne dos seus filhos e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne do seu próximo, no cerco e no aperto, em que os apertarão os seus inimigos e os que procuram tirar-lhes a vida. Olha aí nosso amigo Pérola da Graça. A lei de Cristo hoje é a prática do amor ao próximo e não as leis de Moisés que seriam, deixa eu ler aqui, que saíram de evidência e deixaram de existir. Exatamente, irmão Wilson. Exatamente. E é interessante, irmão Wilson, que quando você pergunta para qualquer pessoa que ainda está dentro da matrix religiosa, você pergunta, as leis foram abolidas? Eles dizem não. Ué, mas como assim, meu querido, que a lei ainda está em vigor? Então essas maldições aqui também estão em vigor?
Desde que eu me conheço por gente, e até mesmo meus antepassados, eu nunca ouvi falar que as mães comeram os seus filhos. Nunca ouvi isso. Só as escrituras que falam disso. Só o Flávio Josefo, que foi um escritor da época de Jesus, daquela primeira era. Somente lá. Por quê? Porque as leis, elas só estiveram até Cristo. Romanos capítulo 10, verso 4, se eu não me engano. A lei termina em Cristo. E tudo terminou em Cristo, meu querido. Até as maldições da lei. É claro, se a maldição acabou em Cristo, as maldições também. Porque as maldições só haviam por causa da quebra das alianças, né? Da aliança antiga. Continuando aí. Mateus capítulo 24, verso 20. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno, nem no sábado. Agora, meu querido, vou perguntar aí para os irmãos lá de Minas. Como é que é o inverno aí? Dá para aguentar? Como é que é o inverno aí, irmão Neilton Cardoso? Como é que é o inverno aí no Rio de Janeiro? Será que dá para encarar? Será que morre alguém no inverno? São Paulo, eu que morei no São Paulo aí quase mais de 20 anos, nunca ouvi falar que alguém morreu no inverno. Por que essa preocupação de Jesus de Nazaré ao falar aqui em Mateus capítulo 24, verso 20, orai para que a vossa fuga não suceda no inverno, nem no sábado. Agora, meu querido, a igreja de Cristo, ela recebeu ordenança para guardar sábado? A igreja, meu querido, de Cristo, a igreja viva, não essa igreja aí que eles falam que é igreja e que não passa de templos religiosos. Será, meu querido, que a igreja viva de Cristo recebeu mandamentos para guardar sábado? Para que quando Jesus viesse nas nuvens, não pegasse você aí tentando fazer algum trabalho no sábado? Não, meu querido, isso é coisa do adventismo do sétimo dia. Isso é coisa dos testemunhos de Jeová, eles que guardam o sábado. Cristãos, meu querido, não receberam leis de ordenanças. Nada disso. Isso foram os judeus. Isso aqui foi falado para os discípulos, que eles eram judeus. Olha aí. Que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado. Ou seja, quem recebeu mandamentos de guardar sábado foram os judeus da aliança antiga. A igreja ainda não existia quando Jesus estava falando essas palavras. A igreja não havia sido estabelecida ainda. E você ouve aí essas turmas, essas duas turmas, né? Pré e pós-tribulacionistas. São duas velhinhas mentirosas. Duas velhinhas mentirosas, meu querido. Nem vem antes e nem vem depois, porque já veio. Já veio, e quem passou por essas tribulações foi os discípulos, inclusive no livro de Apocalipse, que João, dando sua saudação, ele diz assim: eu, João, seu irmão na tribulação. Qual tribulação? Essas palavras foram direcionadas a 4 discípulos: Pedro, Tiago, João e André. 4 discípulos estavam conversando com Jesus nessa leitura de Mateus capítulo 24, de Marcos capítulo 13 e de Lucas capítulo 21. 4 discípulos: Pedro, Tiago, João e André. Agora, meu querido, essas palavras que Jesus citou aqui, ela está lá em Daniel capítulo 9, verso 26 e 27. Vamos dar uma lida lá? Daniel capítulo 9, verso 26. E depois de 62 semanas será cortado o ungido. Qual foi o ungido que foi cortado? E nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir, olha só. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Ou seja, depois que o ungido for tirado, que foi tirado, né? O ungido foi tirado, eles crucificaram o Messias. Depois que aconteceu isso, depois que ele ressuscitou, né? E depois que ele ascendeu aos céus, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Olha aí, meu querido, uma pergunta que eu faço para os teólogos aí.
vocês que estudam demais, vocês que são os mestres da teologia, né? Se essa profecia de Daniel é para o dia de hoje, eu vou ler aqui e você vê se encaixa, né? Se encaixar. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Qual cidade? Qual cidade que vai ser destruída? A cidade de João Pessoa, de São Paulo, a cidade de Minas, a cidade de Natal. Qual cidade vai ser? Para a gente saber, né? Porque nós temos que saber. Se isso é uma profecia para nós temos que saber qual cidade que vai ser destruída. E qual é o santuário que vai ser destruído. Porque dentro da nova aliança, o santuário somos nós. Então todos os santuários vivos vão ser destruídos? Ah, tá certo. Tem um lá no Brás, né? Tem um lá no Brás. Tá certo, tem um lá no Brás. É aquele que vai ser destruído, né? Pois é. E o seu fim será uma inundação e até o fim haverá guerra. Até o fim do quê, meu querido? Até o fim dessa perseguição, dessa tribulação. São 7 anos, 3 anos e meio de paz, que é o ministério de Jesus de Nazaré, e 3 anos e meio, que foi a perseguição da igreja primitiva. Né? Estão determinadas assolações. Daniel 9:27. E ele fará um pacto firme com muitos. Ele quem? Quem foi que fez esse pacto? Por uma semana. E na metade da semana fará cessar, o sacrifício e a obração. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E até a destruição terminada, a qual será derramada sobre o assolador. Você sabe, meu querido, que o ministério de Jesus de Nazaré corresponde a 3 anos e meio. 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio onde não havia guerras, não havia essas coisas, né? E depois, meu querido, aí depois o negócio ficou feio. A abominação, no hebraico, quer dizer toivá, que quer dizer o ato ou o efeito de abominar. Ou seja, detestar, ter um ódio imenso, ou também práticas perversas e idolátricas. Né? No caso de Lucas, já dá uma descrição bem diferente de Mateus e de Marcos. Se você ler Mateus e Marcos, eles falam quase a mesma língua, mas Lucas, ele já deixa a pessoa bem entendida do que quer dizer essa abominação da desolação. Então, olha só, Lucas capítulo 21, verso 20. Mas, quando virdes Jerusalém. Ó, meu querido, é fácil de alguém ver lá onde mora o Carlos Castro. É fácil, irmão Carlos Castro, você enxergar Jerusalém cercada de exércitos? Como, meu querido, que alguém pode, que está no Brasil, ver a cidade de Jerusalém cercada? É claro que alguém pode dizer hoje, né, que a tecnologia está avançada, né? Mas antes de haver essa tecnologia de hoje, esses abençoados já falavam dessa 1830, né? Televisão mesmo lá em casa lá era coisa rara, viu? Não era qualquer pessoa que tinha televisão. O telefone celular mesmo, o smartphone é coisa recente, não é coisa antiga, não. Os meus pais, na sua mocidade, não ouvia falar de televisão lá, não. Como que alguém que está lá no interior do Brasil vai ver Jerusalém cercada? É claro que hoje a pessoa pode dizer, não, hoje com o smartphone, eu posso atuar aqui com o meu smartphone, de repente, plim, plim, aparece lá uma imagem lá, Jerusalém sendo cercada. Ó, Jerusalém está sendo cercada, hein? Bem que as escrituras dizem. Estou aqui, ó, com o meu smartphone na mão, e está aqui, ó. Olha, os soldados romanos. Cadê os soldados romanos? Cadê os soldados romanos? Cadê o templo?
Porque nessa leitura aqui, o templo e a cidade seriam destruídos. Cadê o templo nos dias de hoje para acontecer a escatologia? Cadê? Então, Lucas capítulo 21, verso 20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, a abominação desoladora em Lucas aponta para o exército romano, trazendo destruição ao templo e à cidade. Olha só, Epifânio reinou sobre a Síria, isso é história, né? Entre 175 a.C. e 164 a.C. Em 167 a.C., invadiu Israel e profanou o templo. Epifânio reinou sobre a Síria em 175 a.C. Quando ele reinou, ele proibiu o culto judaico, a guarda do sábado, além de costumes como circuncisão, saqueou toda Jerusalém e suas riquezas e mandou construir um altar no templo onde sacrificava porcos. Isso foi uma profanação ou não foi uma profanação no templo? Foi uma profanação no templo. Vai haver outra. De acordo com fontes antigas, os habitantes de Jerusalém sofreram muito sobre o seu domínio. O sistema de fortificação grego resistiu a diversas tentativas de conquistas. Somente no ano 141 a.C., após um longo cerco que quase matou de fome guarnição grega, Simão, o Asmoneu, foi capaz de derrotá-los. Após sua vitória, os judeus conseguiram estabelecer um reino judaico independente na religião entre 142 a.C. a 63 a.C., quando foram dominados pelos romanos. Durante esse período, a família dos Macabeus, também chamados de Asmoneus, iniciou uma nova dinastia real e sacerdotal, tendo ao mesmo tempo o poder político como o religioso. Isso é história, meu querido. Então, a abominação desoladora também poderia se tratar nessa antessala aqui, porque isso aqui é antessala, isso aqui é antes de Cristo, né? Agora, voltando lá, para terminar aqui, meus queridos. Daniel 11:31. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Houve a profanação ou não houve? Houve a profanação. Tanto a profanação que foi executada aqui por Epifânio, como também a profanação que foi a invasão dos soldados romanos a Jerusalém. Né? Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. A fortaleza e o templo. Aí, mais uma vez eu pergunto aos teólogos futuristas. Cadê o templo para que essa profecia se cumpra nos dias de hoje? Aonde está o templo para que essa profecia se cumpra nos dias de hoje? Cadê o templo? Então, acabarão com o sacrifício diário e colocarão o sacrilégio terrível. 32. Com lisonjas corromperá aqueles que tiveram violado a aliança. Olha, meu querido, que aliança que você está quebrando hoje? Se fosse uma quebra de aliança hoje, qual seria a aliança? A primeira ou a segunda? Mas o povo que conhece o seu Deus desistirá com firmeza. Ou seja, com a queda do templo, não haveria mais sacrifício, sim ou não? Não haveria mais. Não haveria sacrifícios judaicos, como até hoje não há, né? Eu não vejo, pelas fontes de TV, né, Israel sacrificando animais nos dias de hoje para a remissão de pecados. Alguém já viu aí algum judeu, algum sacerdote aí sacrificando um animal? Falou, olha, hoje é o dia da expiação. Alguém já viu isso já? Os judeus estão sacrificando hoje? Não está. Por que os judeus não estão sacrificando nos dias de hoje, meu querido? Porque não há o templo. Não há mais o sacerdócio. Os levitas, não há mais, meu querido. Os hebreus já se acabou. O Israel de hoje não tem mais hebreus. Acabou os hebreus.
Não há mais hebreus, não há mais sacerdotes, não há mais levitas. Eles estão querendo aí, meu querido, estão esperando aí a construção do terceiro templo. E muitos, diga-se de passagem, muitos evangélicos esperam o terceiro templo para a vinda de Jesus. Sabe o que vai acontecer quando eles construírem o terceiro templo? Pela ignorância do homem, eles vão começar a sacrificar animais para pagar os pecados. E eles fazendo isso, o que eles estão fazendo? Eles estão ridicularizando o sacrifício de Cristo, eles estão pisando o sangue da nova aliança, eles estão negando o efeito sacrificial de Jesus de Nazaré, eles estão dizendo que Jesus não é o Messias. Olha só. Os anticristos, né, que eu vou chamar aqui de anticristos, né, eles são anticristos, né, porque se eles estão querendo construir o terceiro templo e tem evangélicos que estão nessa expectativa, não somente os judeus que querem construir o terceiro templo, mas também os evangélicos que acreditam nisso são anticristos. Eles são anticristos porque querem construir o terceiro templo para dizer que Jesus não é o Messias e o espírito deles está sobre os evangélicos que esperam isso acontecer, achando que com isso a escatologia vai se findar. Quando a escatologia de Jesus aqui é falada, o templo ainda estava de pé. O templo só caiu, meu querido, depois da morte do Messias. Bem depois da morte do Messias. Ali no ano 33, ali a morte do Messias, 33 para 34, a morte do Messias, o ungido foi tirado. Depois veio mais 40 anos, 70 DC, o templo estava de pé ainda. Com a invasão da cidade, a invasão dos soldados romanos até a cidade de Jerusalém, ali houve o cerco, o templo estava de pé, e a escatologia foi falada antes de cair o templo. Agora, meu querido, então quer dizer que a escatologia não foi para aquele templo? A escatologia não foi para aquela cidade, não foi para aquele povo? Como é que se pode se aplicar a escatologia para os dias de hoje? Quando eles construírem o templo, o terceiro templo, vai continuar sacrificando animais inocentes. Por quê? Porque para eles, Jesus não foi o Messias. Para eles, Jesus de Nazaré é um opositor. Para eles, Jesus de Nazaré é um herege. Para eles, Jesus de Nazaré foi apenas um homem sábio. E muitos que se dizem teólogos não sabem disso. Vão até lá fazer caravanas. Vai lá. Ao povo que rejeitou o Messias e ainda rejeita nos dias de hoje. Daniel capítulo 12, verso 11. Olha aí. A partir do momento em que for abolido o sacrifício diário, foi abolido o sacrifício diário, sabe quando? Quando o maior dos sacrifícios, porque todos os sacrifícios diários que os judeus praticavam era uma sombra do Cordeiro Pascual. Todo sacrifício que era efetuado lá na lei de Moisés era uma tipologia de Cristo. Então quer dizer, meu querido, quando o verdadeiro sacrifício acontece, foi abolido o sacrifício diário. Se for colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Faz essa conta aí, meu querido. Olha aí, depois da morte do Messias, quando ele derrama o sangue na cruz, que é o último sacrifício aceito por Deus, foi 1290 dias. Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. 1290 dias. Dividido por 365, que é a quantidade de dias no ano. 365. 3 anos e meio. Ou seja, o ministério terreno de Jesus de Nazaré, que foi o momento em que o povo mais teve paz, né? Porque há um pouco tempo atrás, Epifânio quase que acabou com a raça, querendo até que eles não falassem mais nem a língua deles.
quis tirar o costume deles de adorar a Deus, quis acabar com as cerimônias. Epifânio, ele não somente fez isso, mas ele também matou um sacerdote. Então é claro que esse tempo de paz não é aqui. É claro que o tempo de paz, o acordo de paz, foi o próprio Messias que fez. 3 anos e meio do ministério de Jesus de Nazaré, e mais, no momento que for abolido o sacrifício diário, que foi abolido na cruz, o último perfeito sacrifício foi ali, haverá 1.290 dias. 1.290 dias, faz a conta aí dividido por 365, que é os dias de ano, 3 anos e meio. 3 anos e meio, Jesus de Nazaré, o seu ministério, mais 3 anos e meio de tribulação. Tribulação essa que a igreja primitiva passou. Não é a igreja do século XXI, a igreja primitiva passou. Não somente a igreja que estava ali reunida, como também aqueles que não deram crédito à pregação da palavra. Não há escatologia sem o templo. Quando você ouvir algum pastor, algum líder religioso falando que a tribulação é para os dias de hoje, ele não sabe o que está falando. Ele não sabe o que está falando. A partir do momento em que for abolido o sacrifício diário, foi abolido o sacrifício diário pela morte de Cristo. O último sacrifício aceito por Deus foi o sacrifício do Messias, o Cordeiro Pascual. O Cordeiro que João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro, esse foi o último sacrifício registrado na Bíblia. Depois desse sacrifício, não houve outro sacrifício. Por quê? Porque depois desse tempo aqui, em que foi abolido o sacrifício diário, porque, é claro, Jesus ali, ele cumpriu o último e perfeito sacrifício, haverá 1.290 dias. Inclusive, os discípulos também, muitos deles foram decapitados dentro desse momento. O sermão escatológico, todo ele foi entregue a 4 discípulos: Pedro, Tiago, João e André. Os 4 discípulos estavam com Jesus de Nazaré no Monte das Oliveiras, quando Jesus falou para eles: e assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel, no lugar santo. Então, meu querido, existem muitas coisas ocultas dentro do sistema religioso. Eles escondem a verdade. Para eles é muito interessante, meus queridos, é muito interessante você entender que tudo isso que foi escrito em Mateus 24 não foi para os discípulos, foram para um povo que ainda iria vir depois de 21 séculos. Pode isso, meu querido? O sistema religioso, ele tem que manter essas informações. Os líderes precisam que você tenha esse temor, esse terror, né, na sua mente. Olha, se Jesus vier e você não estiver aqui dentro, a igreja sobe e você fica. Como assim? A igreja não é estrutura de alvenaria. A igreja não são templos. A igreja não é esses tabernáculos aí. Não, a igreja são pessoas. É o corpo de Cristo, qual ele é o cabeça. E encerro com isso. Não há escatologia sem o templo. Se o seu líder está falando de tribulação para os dias de hoje, ou ele fala porque não conhece as Escrituras, ou porque conhece demais e engana o povo porque dá um bom retorno para ele. Então, fico por aqui, meus queridos. Graça e paz a todos vocês aí. Forte abraço, seu irmão em Cristo Orlando. E até o próximo encontro, querendo Deus. Graça e paz. Então quer dizer, meu querido, quando o verdadeiro sacrifício acontece, foi abolido o sacrifício diário.
diário e for colocado o sacrilégio terrível, haverá 1.290 dias. Faz essa conta aí, meu querido. Depois que foi, olha aí, depois da morte do Messias, quando ele derrama o sangue na cruz, que é o último sacrifício aceito por Deus, foi 1.290 dias. Vou colocar aqui. Deixa eu fazer essa continha aqui, rápida aqui, ó. Olha aqui. Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Deixa eu ver se eu tenho calculadora aqui. Deixa eu ver se eu tenho calculadora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer um cálculo aqui rapidinho aqui, meus queridos. Vamos lá. 1.290 dias. Vamos lá. 1.290 dias. 1.290 dias dividido por 365, que é a quantidade de dias no ano. 365. 3 anos e meio. Ou seja, o ministério terreno de Jesus de Nazaré, que foi o momento em que o povo mais teve paz, né? Porque há um pouco tempo atrás, Epifânio quase que acabou com a raça, né? Epifânio quase que acabou com a raça e querendo até que eles não falassem mais nem a língua deles, quis tirar o costume deles de adorar a Deus, quis acabar com as cerimônias. Epifânio, ele não somente fez isso, mas ele também matou um sacerdote. Então é claro que esse tempo de paz não é aqui. É claro que o tempo de paz, o acordo de paz, foi o próprio Messias que fez. 3 anos e meio do ministério de Jesus de Nazaré, e mais, após a sua, no momento que for abolido o sacrifício diário, que foi abolido na cruz, o último perfeito sacrifício foi ali, né? E haverá 1.290 dias. 1.290 dias, faz a conta aí dividido por 365, que é os dias de ano, 3 anos e meio. 3 anos e meio, Jesus de Nazaré, o seu ministério, mais 3 anos e meio de tribulação. Tribulação essa que a igreja primitiva passou. Não é a igreja do século XXI, a igreja primitiva passou. Não somente a igreja que estava ali reunida, como também aqueles que não deram crédito à pregação da palavra. Então, meus queridos, vou repetir aqui para encerrar essa live. Não há escatologia sem o templo, ok? Quando você ouvir algum pastor, algum líder religioso falando que a tribulação é para os dias de hoje, ele não sabe o que está falando. Ele não sabe o que está falando. Parou tudo, irmã? Ah, voltou. O negócio tá complicado aqui, viu? Eu preciso fazer umas contas. Então, meus queridos, voltando aqui, ó, Daniel capítulo 12, verso 11. A partir do momento em que for abolido o sacrifício diário, né?
A partir do momento em que for abolido o sacrifício diário e for colocado o sacrilégio terrível, haverá 1.290 dias. 1.290 dias. Eu fiz um cálculo aqui, meus queridos. Eu não sei se os irmãos acompanharam aí. Graça e paz, irmão Dino Sani. Graça e paz. Como é que está aí? A transmissão está bem aí, meu querido? Parece que deu uma congelada aqui. Eu acho que o sinal aqui da internet caiu. Graça e paz, irmão Orlando Alves. Estudo maravilhoso. Eu sou o irmão André Palhares, do canal MDCG. Um abraço, irmão André Palhares. Graça e paz, meu querido. Obrigado aí pela participação, viu? Então, meu querido, eu vou ler aqui mais uma vez aqui o Daniel capítulo 12 e o verso 11. Olha aí, a partir do momento em que for abolido o sacrifício diário e for colocado o sacrilégio terrível, haverá 1.290 dias. E eu falei aqui, parece que o áudio cortou, mas eu vou repetir aqui para não ficar vago isso. A partir do momento em que for abolido o sacrifício diário, foi abolido o sacrifício diário pela morte de Cristo. O último sacrifício aceito por Deus foi o sacrifício do Messias, o Cordeiro Pascual. O Cordeiro que João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro, esse foi o último sacrifício registrado na Bíblia. Depois desse sacrifício não houve outro sacrifício. Por quê? Porque depois desse tempo aqui, em que foi abolido o sacrifício diário, porque é claro, Jesus ali, ele cumpriu o último e perfeito sacrifício, haverá 1.290 dias. E eu fiz um cálculo aqui, é só você colocar o valor aqui, o número 1.290, divide ele por 365, que é a quantidade de dias do ano, e você vai ver que vai dar 3.500, ou seja, 3 anos e meio. 3 anos e meio, que é a grande tribulação, que aconteceu. Inclusive, os discípulos também, muitos deles foram decapitados dentro desse momento escatológico, dentro desse tempo aí de tribulação. Inclusive, eu falei aqui em algum momento aqui, que João, quando ele escreve uma carta, não sei se é a carta apocalíptica ou foi a primeira de João, ele diz assim, eu, João, seu irmão em tribulação. Ou seja, todos eles estariam passando por isso. O sermão escatológico, todo ele foi entregue a 4 discípulos. A 4 discípulos, meu querido. Olha aí. Pedro, Tiago, João e André. Os 4 discípulos estavam com Jesus de Nazaré no Monte das Oliveiras, quando Jesus falou para eles. E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel, no lugar santo. Então, meu querido, existem muitas coisas ocultas dentro do sistema religioso. Eles escondem a verdade. Para eles é muito interessante, meus queridos. É muito interessante você entender que tudo isso que foi escrito em Mateus 24
não foi para os discípulos, foram para um povo que ainda iria vir depois de 21 séculos. Pode isso, meu querido? O sistema religioso, ele tem que manter essas informações. Os líderes precisam que você tenha esse temor, esse terror, né, na sua mente. Olha, se Jesus vier e você não estiver aqui dentro, a igreja sobe e você fica. Como assim? A igreja não é estrutura de alvenaria. A igreja não são templos. A igreja não é esses tabernáculos aí. Não, a igreja são pessoas. É o corpo de Cristo, qual ele é o cabeça. Então, meus queridos, eu volto a repetir aqui e encerro com isso. Não há escatologia sem o templo. Se o seu líder está falando de tribulação para os dias de hoje, ou ele fala porque não conhece as Escrituras, ou porque conhece demais e engana o povo porque dá um bom retorno para ele. Então, fico por aqui, meus queridos. Graça e paz a todos vocês aí. Forte abraço, seu irmão em Cristo Orlando. E até o próximo encontro, querendo Deus. Graça e paz.